bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, que eu não sei que horas que você vai assistir. Ou se está ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja bem-vindo ao Nenemcast. Nenemcast 2024, menos profissional, cada vez mais amador. É o Nenemcast, nosso lema de 2024, certo, Lagarto? Certíssimo. E aí, Lagartão, o som aí tá tranquilo? Tá tudo ótimo. Então, nós estamos com duas pessoas aqui, cara, que entendem de assuntos, assim, que são extremamente relevantes aqui. É maravilhoso. A hora que elas falaram que o assunto aqui e tal, assim, tipo, já até me empolgou aqui um assunto aqui, que vai ser falar um pouco sobre cerveja, a gente vai falar de cervejarias, né, Lu? É isso? Isso Né? A gente vai bater um papo também sobre brusquetaria. É assim que fala? Brusqueteria, isso. Brusqueteria. Isso, Muito sei. bacana. E nós estamos aqui e tal. Ô, gente, veja bem, pelo que eu entendi, então, a brusqueteria. Jardim Secreto. Aqui Jardim em Pouso Secreto, Alegre. Isso. com a Ellen. Comigo. E aí, vocês são amigas. A gente se conheceu. Acabou se conhecendo e ficando amigo por conta do de projeto. trabalho. E você está em Santa Eu Rita. estou em Santa Rita, eu sou daqui, cervejaria A Ideia nasceu aqui como um projeto de cervejeiros caseiros, Ok. mas virou CNPJ em Santa Rita. Tá, e aí a fábrica A fábrica é lá. é lá. Porque vocês já tiveram em algum momento, vocês já foram em algum evento do... Porque todo o evento, antes era em setembro, né? Agora vai ser em agosto. O evento que tem em Santa Rita, que chama Hacktown. Ah, cara, eu acho que eu já até bebi tua cerveja, então. A gente sempre participa lá. Entendi. É bem que provável. eu já vi, a certeza que eu já passei por ali e já. tudo. Agora eu estou conhecendo aqui a obra que você... Eu conheci a sua obra, agora eu preciso conhecer a pessoa que fez, cara. Uma das cervejarias lá de Santa Rita é a nossa. Lá no Hacktown, várias cervejarias artesanais participam, né? Aham. O ano passado a gente estava na praça, a gente já participou com ações com o Senac, com uma degustação às cegas, em 2022, foi super bacana. Eu posso ser voluntário se você quiser, viu? Você pode me chamar e tal. Tá tranquilo. É um cargo muito disputado Sim. esse, E tal, tranquilo. né? Mas alguns locais lá em Santa Rita sempre tem a nossa cerveja, então... E aí vocês se conheceram no meio do viés gastronômico, é isso? Na verdade, quando a gente resolveu abrir o negócio, o Jardim Secreto aqui, a ideia inicialmente era a gente ficar só com a fábrica, que é um dos segmentos do Jardim, que é uma fábrica de antipastos e geleias. E quando a gente abriu a fábrica, a gente abriu um pequeno espaço de degustação. E aí foi quando a Lu entrou em contato com a gente, porque o cardápio dos antipastos já era um cardápio um pouco diferente do que a gente costuma ver em prateleira. E aí eu lembro que eu tinha lançado um antipasto muito doido, de pimentão vermelho caramelizado. Meu Deus, que delícia. E aí eu lembro que repercutiu muito, e a Lu entrou em contato por conta disso, para a gente fazer umas harmonizações e alguns testes. E aí a gente começou a parceria por conta disso. E aí ela levou até num evento que a gente fez uma cerveja para a gente harmonizar com ele, que foi lá na Pousada do Barão, em Santa Rita. E Eu já fui lá, na Pousada do Barão. E aí a gente fez uma tarde super gostosa de harmonizações, e o carro-chefe foi esse, foi o antipasto de pimentão vermelho caramelizado e uma cerveja que Uma foi... Red Ale. Uma Red Ale. Cervejinha assim mais maltada, né? Mais encorpadinha e tal. Agora, Bem bacana. no caso de vocês, essa paixão de vocês, ela é antiga, não? Ou veio de agora? Vocês falaram que vocês deram uma paradinha na pandemia, então é antes da pandemia. Na verdade, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei no setor da aviação. Mas eu sempre cresci como uma boa família mineira em torno da mesa, com chefe de cozinha na família. E então eu acho que boa parte da minha formação nessa área gastronômica foi familiar. E enquanto eu trabalhava no ramo da aviação, eu sentia meu pezinho sempre estava voltado para isso. Que E aí fui fazer algumas especializações na área e resolvi largar o mundo corporativo, a aviação, para ir trabalhar com isso.
Ah, sim, entendi. Tipo, vamos ficar mais pé no chão, né? Exatamente. É e não é, né? Tava Porque muito Vamos voar, mas de outro jeito agora, né, Exatamente. cara? Não, a gente quer voar muito alto Vamos agora, voar mas agora a gente nos- que quer controlar o voo. Entendi. Vamos voar nos sabores agora. Exatamente. Entendi. Então, a palavra brusqueta é uma palavra muito bonita, né, e tudo mais. E eu sei que existe um universo, né, de... Quando eu fui uma vez numa festa italiana, aí que eu conheci de verdade que tinham muitas brusquetas. Eu falei, meu Deus, é tudo isso? Eu só achava... Olha só, aí desculpa a minha ignorância, tá? Eu achava que brusqueta era o quê? Era o pãozinho com o tomate e por exemplo, uma ricota. Entendeu? E eu achava que era só isso. É que é confundida com canapé, às vezes, né? A Ah, forma de tá. apresentação. Mas a Aham. brusqueta, a receita original da brusqueta, ela pede um preparo em relação ao pão, antes de você montá-la. Então, ela tem um processinho. Não é bem diferente de quando você monta um canapézinho, que é isso que você está Entendi. trazendo para E o pão você também faz? Não. Não, eu tenho parceiros. Ah, ok. A Entendi. grande maioria das porções, dos pratos que a gente trabalha, nessa questão eu tenho parceiro, embora eu tenha quem desenvolva internamente às vezes. Né? E assim, se você for analisar a brusqueta e a cerveja, dá um encaixe muito grande, né, Dá. cara? E é isso que a gente quase igual arroz e feijão, entendeu? Então, vamos dizer assim, né, cara? A gente quis quebrar um pouco Isso, disso, né, Lu? Porque assim, a gente vem com um leque de clientes até então, principalmente o Jardim Secreto, que sempre foi mais tendencioso para o vinho, principalmente para esse tipo de harmonização. E essa é uma das coisas que a gente resolveu trabalhar também, essa questão cultural de paladar, né? A ideia mesmo da brusqueteria foi até por uma necessidade até pessoal, porque a gente sempre que a gente saía, principalmente, eu sou mais diurna, eu gosto de sentar num lugar às vezes antes do almoço para tomar alguma coisa, eu não sou muito da noite. E eu sentia falta desse tipo de proposta em cardápio, né? A gente tem um cardápio mais tradicional para boteco, petisco, né, aqui na cidade. E eu sempre ficava pensando em algo que pudesse fugir um pouquinho dessa linha. Então, quando a gente resolveu abrir o negócio, eu tentei ir mais para essa linha, de ter uma proposta de cardápio mais versátil e que desse conforto para ser consumido em qualquer horário, tanto antes do almoço, no almoço, jantar. Então, essa foi a linha que a gente resolveu seguir. O Lu, e aí, no caso seu, a criação da sua cerveja veio quando? Cervejaria começou como uma ideia de produção caseira aqui, né? Brincando. Em 2016. Era assim, um projeto para médio a longo prazo. Mas a coisa começou a ir tomando volume e a gente chegou num ponto no final de 2017 que a gente falou assim, ou a gente formaliza, vira um CNPJ, ou a gente para aqui. Entendi. Porque aí estava indo em eventos, tal, então mais gente querendo comprar e a gente não tinha fábrica, não tinha uma produção regulamentada, tudo. Falei, então agora o negócio ficou mais sério, né? E aí sim. o ano de 2018 foi da formalização. A cerveja em si, eu vejo uma coisa dela que é interessante, e eu acho que foi muito importante a cerveja artesanal, o mercado da cerveja artesanal ter crescido. Por que eu falo isso assim? Porque antes nós tínhamos, na verdade, vamos dizer assim, um domínio de algumas cervejas, como por exemplo Brahma, né, uma Skol e outras marcas. Mas essa cerveja artesanal, ela trouxe a regionalidade, ela trouxe uma personalidade para a cerveja, ela trouxe coisas que antes a gente bebia no sentido comum das coisas. Era o padrão. E eu até me lembro de uma vez, eu não lembro em qual bar eu estava, e eu estava conversando... sim, lembrei. Eu estava no bar da Tereza, é o bar do Carlinho e da Tereza. Tem uns que chamam de bar do Carlinho, bar da Tereza ali e tal. E eu estava lá e eu percebi que tinha umas pessoas mais idosas no bar. 60 para cima, que estavam tomando Antártica. E aí, quando eu cheguei... A velha guarda, exatamente. Quando eu cheguei no bar, eu logo de cara, assim, instintivamente, falei assim, ó, eu quero uma Brahma.
Eu pedi Brahma, assim, eu e os meus amigos, a gente toma Brahma. E aí, o que acontece? A gente viu os caras tomando a Antártica, e aí bateu essa conversa. Nós, cara, por que a gente pede Brahma? E por que eles pedem a Antártica? Né? E aí, cara, o Carlinho falou, não, porque a geração deles é a geração da Antártica. Então, assim, para eles faz sentido. E aí eu tomei um golinho da Antártica e ela é bem menos encorpada do que... Ela lembra uma Skol. Né? E assim, eu me lembro também de uma outra coisa que me veio à memória agora, que é falar assim, a Skol é bebida para as mulheres e a Brahma é para os homens. Porque a Brahma tem uma bebida... Você já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Não, Tal, porque a Brahma ela é um pouco mais encorpada, um pouquinho mais forte, e a Skol seria uma Pilsen mais levinha, então seriam para as mulheres. Eu me lembro disso. E eu me lembro também, assim, a gente tem nos anos 90 aquele monte de propagandas, né, de cervejas que sempre era relacionado ao corpo da mulher, Sim. aquela coisa toda, né? Sempre várias, todas A eram. cerveja ela sempre foi colocada para o homem, né? Na verdade. Exatamente. E a Lu veio a mudar propaganda. Não, eu vim para resgatar um pouco disso, né? Toda a propaganda, toda a mídia, ela sempre foi muito voltada para o homem e meio que uma objetificação ali. Total da mulher, né? sim, exatamente. E que cerveja não é coisa de mulher, cerveja não é coisa elegante, olha que feio mulher tomar cerveja e tal. Né? Então criou todo um estereótipo ali eu me lembro quando era criança, eu me lembro disso. Falando, cerveja não era bebida de mulher. Olha que louco, cara. Olha que mulher com pouquíssima roupa, os biquininhos. Isso, né? Aí depois vem verão, vai verão, olha o verão. né? Exatamente isso e tal. E tinha também a Kaiser, né? Que é o baixinho da Kaiser e tal. Eu lembro dessas coisas. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Aí um dia, eu conversando com uma pessoa que entende de cerveja, ele chegou e falou para mim assim, então, mas isso não é bem uma cerveja. Entendeu? Aí, veja bem, aí tipo, veio uma outra coisa na minha cabeça assim. Uma vez eu comprei uma máquina de café daquelas de cápsula, certo? Comprei lá, tal, beleza. Aí a minha irmã, que estuda muito café, um dia foi lá em casa. E aí, cara, quando ela foi lá no meu AP lá, tal, ela falou assim, isso não é café. E eu me senti ofendido. Eu falei, peraí, cara. Pô, peraí, como assim? Eu compro uma bonitinha, paguei caro o negócio e tal. Como assim não é café? Não, isso não é café. Mas tudo bem, você pode tomar aí e tal, beleza. Tal. E aí, cara, isso me levou a querer aprofundar um pouco sobre o que era café. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso se encaixa no mesmo contexto da cerveja. Porque daí falou, isso não é cerveja, isso daí é uma água misturada com um monte de coisa aí e tal, com os produtos químicos e até parece que assim, a cerveja foi feita para você tomar muito. Que eles faziam de uma maneira lá que daria para você tomar muito, né? Um negócio assim. Né? E aí, o que acontece? Você perde o valor de degustar, né? De curtir essa coisa toda. Por isso você tem que tomar ela trincando gelada. Você não tem que sentir sabor. Exatamente. É igual o pato, que tem que ficar tomando para... refresca e acabou. Não faz sentido, né, cara? Não. E aí foi quando eu comecei a falar, meu Deus, cara, a cerveja artesanal... Entendi. Cerveja artesanal, você tem essa... Aí começa a surgir a IPA, aí tem vários tipos de IPA, né? Aí você vai ter... Então, quer dizer, você deve ter enveredado nesse estudo. É um universo, assim, apaixonante. Porque eu aprendo mais de curiosa. Quem produz mesmo é meu marido, né? E eu vou aprendendo ali, hoje eu já consigo produzir alguma coisa, mas quem entrou de cabeça nessa, assim, fui eu, né? E muita curiosidade, aprender, assim, você se deslumbra com o mundo, não só da cerveja, mas dos produtos, como o café, como a gastronomia, você abre um leque de possibilidades e de muita cultura, muita história. A cerveja acompanha a humanidade há muito tempo. Né? Então isso tem que agradecer aos monges medievais, tá ligado? Monges, muito obrigado. Tá ligado? Eu sei que vocês ficaram rezando, mas quando vocês pararam de rezar e fizeram a cerveja, foi genial. Mas aí já tem um primeiro mito aqui pra gente quebrar. Não foi os monges? Cerveja foi coisa de mulher.
Puta, você tá brincando da hora, até cara. a Idade Média... Retiro o que eu disse dos monges. Não, eles tiveram um papel importante, deixa eles aí. Eles difundiram, ajudaram a difundir. Eles tiveram um papel importante na história, mas até a Idade Média quem fazia cerveja sempre era mulher. Porque era uma coisa da cozinha, era alimento. Tem muita história em torno da questão das bruxas também, bruxas, né? Por conta ali. da produção de cerveja. Tem todo... Produção de cerveja, questão de criação Dos de alguns símbolos mistos ali. de temperos. Então, muito a da história. alquimia ali da coisa, né? Mas começou com mulher. Até a Idade Média era um ofício exclusivamente da mulher. De fazer a cevada. Fazer a cerveja em casa. Então, E o processo é parecido com o de hoje, não? não, já aperfeiçoou bastante. Sim, mas né? como que eles faziam? Assim, começou como uma coisa assim, muito acidental, de uma água de chuva que foi ali naqueles grãos, e aí eles começaram a ver, opa, deu um barato legal aqui, porque fermentou, né? Entendi. Gerou o álcool, e eles começaram a ver que aquilo dava uma saciedade também, alimentava. Né? A gente não tinha um processo tão refinado quanto a gente tem hoje, né? De muita ciência, muita tecnologia no processo de produção, ao longo aí da história da cerveja. Então, era uma bebida muito mais rústica, a durabilidade era muito menor, então fazia cerveja, por exemplo, a cada 2, 3 dias, né? Não tinha aquela coisa da garrafa, né? Formar espuma, era bem mais rústico. Entendi. E era alimento, então você se alimentava. Os trabalhadores das pirâmides do Egito, eles foram pagos com cerveja, porque era um alimento. E aí tinha, quando era o escravo, né? Então não era tão escravo assim, porque ele recebia ali um pagamento, aí ele tinha uma cota menor. Entendi. Natura, né? O sacerdote tinha uma cota maior, então, conforme a hierarquia e a responsabilidade subiam, a maior quantidade de cerveja que essa Era pessoa uma moeda, ganhava. cara. Era uma moeda de pagamento. Obrigado às bruxas, agora muda o assunto, tira os monges. Obrigada, tá ligado? mulherada. Assim, tal. Obrigado de verdade. Vocês que são a resistência medieval, salvaram a gente, obrigado. E essa história das bruxas veio ali na Idade Média, porque muitas mulheres começaram a ficar viúvas, os maridos, né, morrendo ali em guerras e tal, e elas tinham que, de uma certa forma, sustentar a casa. Né? Então, e algumas solteiras começaram a ter uma autonomia de vender essas cervejas que elas produziam. Então, começou a gerar renda para a mulher. E uma mulher com dinheiro, ela tinha mais condições de independência. Então, ela não precisava necessariamente casar para ter quem sustentasse ela. E além do Sensacional fato, além isso, do cara. fato dela estar ganhando dinheiro e uma certa independência, o pessoal começou a ficar de olho porque elas estavam ganhando grana, né? Então, peraí, esse dinheiro que está indo para elas aí não é bem para ir para elas, não. Mulher não pode. Mulher não pode ganhar dinheiro, né? Então, teve todo um processo que aí entra também a parte da história da igreja nisso tudo ali, com a questão da figura das bruxas, e aí tem todo aquele estereótipo, porque era uma característica que elas tinham. Então, elas tinham o caldeirão, que elas usavam para cozinhar e também para fazer a cerveja. Quando tinha vassoura na porta, assim, era para dar uma indicação que tinha uma cerveja fresca. Algumas faziam hospedarias, né, porque tinha casa, não tinha mais o marido, mas tinha filhos, tal. Então, aperta tudo num cômodo aqui, vamos alugar quartos. Então, aqui nessa hospedaria tem cerveja fresca. Ela tinha que ter gato, porque ela tinha os cereais ali, né, para fazer a produção. Então, para ajudar o controle dos ratinhos ali, para não chegar nesses cereais. O chapéu, quando elas estavam em feiras, para ficar mais fácil, para que as pessoas localizassem onde elas estavam, né, para ver aonde poderia ir comprar a cerveja. E a cerveja não tinha essa conotação só de festa, né, só de celebração. Ela também participou de muita coisa de rituais ao longo da história, de celebrações, né, a bebida alcoólica como um todo. Mas ela era, né, como eu falei, alimento. Então, as pessoas procuravam a cerveja para se alimentar. Né? E aí pegou todo esse perfil. A mulher que fazia cerveja, ela estudava muito, ela tinha muito conhecimento de ervas, de botânica, que não era uma coisa muito interessante também para a mulher ter. Né? Então, foi juntando tudo isso, foi um conjunto de fatores
que foi cercando ali e essa coisa da bruxa veio muito mais forte. Que é uma sabedoria popular, né? Porque ela, Sim. como não tinha como registrar, elas Sim. deveriam passar isso de geração em Sim, geração, sim. numa tradição oral. Sim. E isso veio até os dias de hoje, cara. Tal. E aí entra o papel importante da igreja e dos monges de começar a registrar esses processos de produção. Entendi. E aperfeiçoando. Escrever as receitas. Sim, escrever as receitas, o processo. E aí mais uma mulher na história, que foi uma monja beneditina, que é a Hildegard von Bingen. Ela foi a primeira mulher a colocar no papel a história do uso do lúpulo na cerveja, que até então a cerveja era um cereal, né, geralmente a cevada, Sim. O fermento, que ele era uma forma muito mais rústica, então tem muita coisa aproximada com a produção do pão ali também, a água, e para conservar um pouco mais essa mistura, eles usavam várias ervas, vários temperos, vamos dizer assim, para conservar. E o lúpulo, ele é um conservante natural. Entendi. Sejam bem-vindos, gente. Vai entrando aí. Sejam bem-vindos. Pedir para vocês, tem a sala de espera ali, já que nós começa, beleza? Sejam bem-vindos aí e tal. É os caras da banda aqui, ó. Tal. E aí, turma? Beleza, mano? Sejam bem-vindos aí. Mas, cara, que história maravilhosa você está me contando. Ali 1520, 1530. Alguns monges antes já tinham falado sobre esse uso do lúpulo, mas ela foi a primeira a fazer um estudo mais sério e falou, olha, é um conservante bacana, ele dá uma certa tranquilidade, ele é um produto interessante para a saúde feminina, que ele é um repositor hormonal feminino. E ela era uma monja fora totalmente fora da curva. Ela foi a primeira pessoa a descrever de uma forma mais científica, digamos assim, o orgasmo feminino. Então, era uma mulher muito, muito, muito fora da curva. Ela era botânica, era uma médica informal, era poetisa, teóloga, filósofa. Qual é o nome dela? Hildegard von Bingen. Eu vou dar uma pesquisada depois, cara. Lagarto, você sabia disso? Eu tô impressionado aqui, cara. Cerveja é história. Cerveja é demais. História, assim, até assim, existe, eu já ouvi, assim, por exemplo, e olha que eu sou historiador, professor mesmo. Eu já estudei sobre a questão da cevada no Egito, essa coisa toda, mas isso que você está me contando é sensacional, cara. Muita coisa bacana. E olha para você ver, a tradição vamos dizer assim, a tradição pagã, né? Porque pagão era todo aquele que não era cristão, né? Ou aquele que resistiu ao cristianismo. Você pega, por exemplo, a cultura nórdica, todos eles estavam interligados com cerveja. Sim. E com hidromel. Né? E o hidromel, dois, sempre os dois. Né? Então, isso é uma briga arqueológica. Né? Até a última informação que eu vi, de registro arqueológico é o hidromel, né? Mas os dois estão ali, está na mão, está em torno aí de 9, 10 mil anos antes de Cristo. É muita coisa. O hidromel também, eles deram uma evoluída nele, né? Hoje tem vários tipos, né? Já tinha na época, o problema é que o hidromel começou a perder muito espaço para o vinho. Entendi. Né? O mel mais caro, mais escasso, né? E aí, eu já provei uns testes dela de hidromel. Eu conheci os criadores da Philip Mead, que é um hidromel aqui no Brasil, que eles conseguiram crescer aqui e tal. Acho que eles, inclusive, já vieram aqui no Ractal também, os caras do Philip Mead. E eu já fui muita festa medieval, assim, em São Paulo, né? Ali em Socorro, tal, aqueles jantares medievais. Que é muito legal, todo mundo vai fantasiadinho e tal. Acho muito legal, cara. E aí eu me lembro dessa... Cara, que história maravilhosa você me contou aqui, cara. E assim, da parte assim, ligado com o desenvolvimento, que você falou da cevada ali e tal, tem alguns que defendem, alguns historiadores, alguns estudiosos que defendem que essa coisa do homem sair daquela coisa nômade para lugares mais fixos foi para produzir a cevada, para produzir a cerveja. Né? Alguns defendem isso, o desenvolvimento da agricultura, porque ele começou a ver que ele tendo um pouco de controle daquilo, ficaria mais fácil do que ele ficar saindo sempre, né? Construindo todo os espaços, procurando lugares bacanas para ele
continuar ali, né? E com tem uma segmento coisa amigo. também, né? Ela é uma bebida ritual, assim. Por exemplo, você vê que sempre ela está interligada a uma questão de formação de amizade, a própria Cerveja comemoração, é né? uma Skol, uma que bebida eles... social que a gente fala. Não tem Exatamente, né? ditado, ninguém faz amigo bebendo leite. É isso. Verdade, você tem razão, cara. E tem essa coisa toda como é que fala? Da cultura da cerveja também, dos países, né? Você pega na Irlanda, eles têm muito esse valor de você ir naquele bar, porque aquele bar tem aquela cerveja, que é do fulano de tal, e do outro lado. E assim, são vários artesanais e eles têm se juntam para brincar, né? De um Isso. beber a bebida do outro, aquela coisa toda, né? Isso assim é que aqui no Brasil é muito recente, né? A gente tem essa coisa de cerveja artesanal de 20, 30 anos para cá, né? Começou com cervejas, vamos dizer assim, especiais, quando começaram a chegar aquelas as Weissbier, né, Franziskaner, Paulaner, né, que começaram a ficar mais conhecidas. E aí depois que começou a vir um movimento de conhecer o que a gente chama aí das escolas cervejeiras, que tem cada um com as suas características do que já desenvolveu. Cerveja tem mais de uma centena de estilos. Então, assim, você pode degustar uma cerveja por dia durante muito tempo, que você não vai repetir o estilo de cerveja. Né? A sua cerveja, Lu, você produz em quais modalidades, assim? A gente tem hoje como portfólio fixo Session IPA, uma de trigo, que é a Witbier, e a Coffee Stout. Tá. Né? E as outras sazonais. E tudo em microlotes. Né? Então, eu tenho uma produção mensal entre 500 e 1.000 litros. Tá, porque tem um outro fator que é, por exemplo, para você produzir, né, tudo isso, até mesmo frasco, em pequena quantidade, é difícil de concorrer, né? Não tem um negócio assim? Os custos são muito maiores. Muito né? maiores, né? Sim. Até a galera das cervejarias, eles se juntam para fazer junto, né? Tem algumas coisas que a gente consegue, só que a concorrência com as mainstream, que a gente fala, com as grandes Sim, no com as mercado, é grandes. muito grande, porque eles têm um volume grande para diluir custos, eles têm muita isenção fiscal, né? Uma grande cervejaria que produz também refrigerante, ele pode abater créditos da produção de refrigerante na Zona Franca de Manaus e abater dele da produção de cerveja. Entendi, cara. Então, Para ele é muito... as grandes Porque têm quase zero de... parece que as leis para vocês, os impostos, não existia, né, uma equiparação. Não existe ainda. Ah, não existe ainda, Na verdade, cara? não existe para nenhum setor de fabricação artesanal ou Não tem essa denominação microempreendedor. Você não artesanal, tem essa, pequeno. você não tem essa É indústria. diferenciação. É uma sacanagem, Eli, porque Sim, assim, você não, tipo assim, não deixar o cara sobreviver, entendeu? se Assim, você- você não deixa ele, você poda, né? Se você for olhar, por exemplo, na questão da fábrica do Jardim hoje, que é uma fábrica artesanal, eu sigo os mesmos critérios e os mesmos parâmetros em termos de cobrança e regulamentação que a Unilever segue. E a Cara, é gente muito, segue a Ambev. entendi. E ela Ambev. Então, olha só assim, né? É lógico que deve existir regulamentação, claro que tem que Sim. ter, tem tudo. Mas assim, é injusto no Tem que ser sentido de que proporcional, tem que o ser micro. proporcional. O micro. Pronto, Proporcional. é isso, cara. Não é. Ah, Não é que proporcional. louco isso, Só cara. em 2018 que as cervejarias puderam optar pelo simples. Isso foi bem interessante, porque ajudou, mas, por exemplo, quando a gente faz a venda para um revendedor, a gente tem a substituição tributária no ICMS, que é quase 30%. Então, eu tenho Cara, ali o meu preço, nossa. tudo. Então, na hora que eu vou vender para ela, com a nota ali, tudo certinho, já é taxado, quando as bebidas alcoólicas, elas são taxadas direto na fonte, não é direto na fábrica. Então, a gente já paga ali 27%. A gente teve, né, uma situação que ela tem uma stout coffee stout. E eu lembro que eu tinha um grupo recorrente de clientes, umas senhoras lá no Jardim, que elas sempre faziam as confrarias privadas delas. E elas sempre me pediam alguma bebida alcoólica que pudesse harmonizar com um bolo de chocolate com pimenta, que a gente
produz lá. E aí eu conversando com a Lu, falei, Lu, meio da tarde, 2 horas da tarde, elas querem uma bebida para um bolo de chocolate com pimenta. Para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? E aí veio a Stout de café. E aí a gente fez uma collab em cima disso. E aí que começou o primeiro problema, né? Lu, como é que a gente vai tratar isso burocraticamente? Porque é uma revenda para outro CNPJ, né? Então já começou o enrosco Tá ali. saindo da fábrica para o revendedor. Né? E aí o custo é uma facada, né? É uma Ambev colocando numa grande rede, num pão de açúcar. É a mesma coisa, ela Entendi, colocando para mim. cara. Olha que loucura. Só que a Ambev tem benefícios que eu não tenho, isenções que eu não tenho. Precisamos fazer uma zona franca de Manaus pra gente. Não é? Entendeu? Seria interessante. Então, vamos fazer assim. Seria e tudo bom. tal, Agora, e olha para você ver, né? Vocês que estão na parte da criatividade, da criação, do sabor, vocês têm tanta coisa para se preocupar e isso toma um tempo de vocês, assim, que é um tempo que vocês poderiam estar gastando com a criação, cara, Sim, com a executando outras coisas. Exatamente, né? É muita sacanagem isso, Era entendeu? um tempo que a gente poderia estar promovendo, né? Exato, E fazendo. essa é a ideia também, né, da nossa junção. Desse projeto, assim, Toques Secretos. Que é de promover de eventos. promover a questão cultural, eu diria, relacionada à cerveja e à gastronomia. Que cerveja Mudança também de é hábitos, gastronomia. As pessoas conhecerem, né? A gente as trabalhar um possibilidades. pouco a cultura da velha guarda, né? De quem pede Antártica, de quem pede a Brahma. Entendi. A gente trazer um pouco para esse universo. Agora, por exemplo, você falou das confrarias. Isso também, Ellen, cresceu, né? Essa questão Cresceu. de confrarias. Eu acho maravilhoso isso, cara, porque parece que esse negócio de sociedade secreta, sabe? Tipo, os Illuminati, e eles se reúnem e tal. Eu acho maravilhoso, entendeu? Aqui em Pouso Alegre, a gente tem uma tendência ainda muito forte a fazer em torno do vinho. E aí, mais um motivo que a gente quis trazer uma específica de cervejas. E o engraçado é que a ideia surgiu num evento que a gente fez do Dia das Mulheres, e todas as mulheres reunidas. E a entrada do evento foi com vinho, mas aí a gente tinha combinado, né, de instalar uma chopeira com algum rótulo da Pós-Doc no evento. E aí, em certo tempo do evento, a gente pediu para as pessoas, para as mulheres, deixarem as taças de vinho de lado e se permitirem tomar cerveja. E aí, a gente fez algumas degustações, rótulos muito diferentes, com alguns sabores do jardim, que tem alguns antipassos que só, né, eu praticamente não vejo ainda em prateleira. Tem alguns sabores que eu só vi com a gente ainda. Então, a gente tem essa possibilidade de harmonizar bem e fugir do convencional, do padrão. E foi nesse evento, depois dessa degustação, que uma leva de mulheres começaram a pedir para a gente fazer a confraria da cerveja, porque elas queriam aprender mais sobre cerveja. Pô, que legal, cara. A ideia... reencarnação das bruxas. Tô brincando, brincadeira e tal. Eu não acho ruim, não. Com certeza, cara. Bateu... A gente faz um pouquinho de bruxaria ali fala, nas criações. lembrou da vida passada, tá ligado? Se deu o despertar, assim, tudo. Porque assim, o projeto estava lá adormecido, que era essa a ideia desde 2021. Vamos trabalhar harmonizações e tal. Que eu não sei como foi para ela esse processo com a cerveja, mas para a gente foi de descoberta, deu aquele boom na cabeça de um mundo de possibilidades. Né? Então, nossa, se você harmoniza errado, você mata a bebida e você mata o alimento. O prato, Cara, vocês têm que fazer um evento. A gente vai fazer, ó. E aí, pensando nisso, né? Porque assim, a gente sabe que essa questão cultural a gente tem que trabalhar aos poucos. Não adianta você vir com um choque cultural, assim, né? As pessoas precisam se permitir a experimentar. Então, a gente programou para o dia 13 agora de julho. E aí, a gente pensando, nossa, mas a gente já vai entrar com um prato muito diferente. Agora, daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. Vai ser uma sexta. Num sábado. É um sábado? E aí a gente pensando, né? Nossa, mas a gente vai entrar com um prato muito diferente, uma cerveja muito diferente. Será que, né? Não assusta o povo? Isso. E aí eu falei, Lu, como é o primeiro que a gente vai fazer aqui de pós-pandemia,
Vamos entrar, então, num formato mais festa, para a gente acolher e receber as pessoas. E vamos numa linha de um prato tradicional popular, mas a gente traz uma cerveja especial harmonizando, para a gente começar a despertar esse interesse. E aí a gente vai fazer uma feijoada. E aí a gente trabalhou bem a questão da harmonização. E aí a gente vai trazer um rótulo da Pós-Doc, que é uma cerveja de laranja com pimenta. Uma cerveja de trigo. Mas ela não, vocês vão fazer pro evento. Eu estou esperando a Copasa ligar a minha água lá para eu fazer, ela vai sair fresquíssima. Eu estou contando com isso, porque a gente está numa migração agora, a fábrica está indo para um novo ponto. Então, assim, estou a toque de caixa lá com as obras. Mas vai ter uma cerveja, ou essa, que é uma de trigo com laranja, ou uma Session IPA, vai estar lá. Para fazer uma harmonização. Mas aí é só a sociedade secreta ou pode ir gente de fora? Não, a gente já começou a vender os convites, liberado, público aberto. Entendi. A sociedade lá não vai ser secreta. Não vai ser secreto, então. Vai ser... O secreto é só como fazer... o segredo é a receita. Entendi. Tal. Aí tem que... Para descobrir a receita é chão, né, cara? Aí é muito estudo, muito teste, muito trabalho. Mas o que a gente está trabalhando nesses encontros, a gente quer fazer uma vez por mês. E aí a gente chamou de docs secretos, né? Da pós-doc do Jardim Secreto. Tô falando que vocês estão fazendo um negócio. Já é o Jardim Secreto, tô falando. E a gente quer fazer uma vez por mês e justamente para trabalhar isso. Então, provavelmente o segundo a gente já vai entrar com uma proposta um pouquinho mais ousada em relação a pratos e cervejas. E a gente desmistificar mesmo algumas coisas, né? Aquele prato que, nossa, é que vinho que eu vou acompanhar? Não, é que cerveja que eu vou acompanhar, né? Então, a gente quer trabalhar isso. Sim. É aquele negócio, nada contra o vinho, mas vamos tentar ampliar a nossa... O mundo é tão bonito quando é muito mais colorido, né? Vamos tentar aproveitar esses outros paladares, assim, né? Eu sou amante do vinho, amo vinho. Se deixar, eu tomo vinho todo dia. Entendi. Né? Mas a gente precisa realmente conhecer, o leque, né? A gente vem conversando muito nessa questão. Nossa, quantas pessoas sentam naquele restaurante que frequentam há tanto tempo e pedem o mesmo prato toda vez que vão? Pedem a mesma bebida, a mesma composição, né? É verdade. A gente acaba criando eu me incluo nisso. Eu acho que eu sempre peço... É mais fácil, né? Eu gosto disso já, nem vou arriscar outra coisa. Então, é verdade. A gente acaba criando um padrão até em relação ao que E vicia o nosso paladar, né, cara? Possibilidades. Exatamente. Então, é isso que a gente está propondo com a nossa união. Então, dia 13 de julho já tem o primeiro evento. 13 de julho tem o primeiro evento. Vai ser aqui, lá no Jardim Secreto. No Jardim Secreto. E o Jardim Secreto, depois você tem que passar o endereço dele pra gente. Sim, ele não ser secreto mais. Então, vai ter que ser revelado. No centro de Pouso Alegre. Não, eu sei onde que entendeu? Mas pra galera... e detalhe, deixa eu pedir uma coisa para vocês também, que são as redes sociais. Pra gente, depois, quando o vídeo subir, Lagarto, a gente tem que subir esse vídeo antes do dia 13, pra gente até aproveitar ali pra falar do evento, tudo direitinho. Depois a gente puder gravar um story pra vocês falando do evento, a gente faz aqui junto com o Nenemcast, divulga, tá? E assim, se pá, a gente até vai, né, Lagarto? Então, foi sedutor o negócio, cara. São nossos convidados. Cara, e outra coisa, feijoada com... Você é louco. Pilsen vai estar... A gente vai colocar torneira chopp aberta, Pilsen à liberado. vontade, mas a gente vai trazer também as especiais. A especial vai ser ali Sim. para o momento... A Pilsen, me fala uma coisa assim, uma pergunta, desculpa a minha ignorância, tá? Porque a Pilsen, ela vamos dizer assim, como eu vou falar isso? Ela é o chuchu da cerveja? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não posso falar isso. Não, assim... Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. O que a gente tem hoje, aqui no Brasil, a maioria das cervejas que estão caracterizadas como Pilsen, elas não são Pilsen. Elas são American, Lager, blá, que é a cerveja assim, mais fraquinha, mais diluidinha, né? O teor alcoólico até que está ali mais ou menos, mas ela é uma cerveja sem muito corpo, sem muitos sabores, sem muitos aromas. É uma cerveja assim, bem discreta. Ela é uma cerveja que foi feita para você encarar com tudo mesmo. Ela tem ali o seu momento. Ela não é ruim, né?
mas ela deixa, para mim, por exemplo, ela deixa a desejar em sabores e muitas possibilidades frente aos outros estilos, né? Perfeito. Mas é um estilo que surgiu na República Tcheca, a cerveja Pilsen, e quando veio para os Estados Unidos, ali, pós-lei seca e tal, ela tomou uma forma mais, vamos dizer assim, mais própria para cá, né? Então, ela foi virando uma outra categoria do estilo. Entendi. É um outro estilo de cerveja. Virou industrial mesmo, né? Você fala. Não só por ter sido mais industrializado, também por isso, para ganhar volume e tal, mas é a característica, por exemplo, aqui para a gente mais aqui, né, Brasil, quente, o pessoal quer tomar cerveja gelada e tal, né? Quando a gente fala assim, não, pode tomar cerveja de temperatura ambiente, o povo tá louco! Eu acho que ela foi feita para ser democrática, né? Então, você não precisa pensar muito, você não precisa parar, você curte. Da forma como ela é produzida industrialmente pelas grandes, porque eles não usam malte, eles usam extratos de malte. Né? Então, o tempo dela para se produzir é muito mais rápido. Né? Eu sempre vejo que o Pilsen é sempre o chopp mais barato, porque é mais incluso. Eles tentam deixar ele mais acessível. Para ele ser um Pilsen bem feito mesmo, ele deveria ser até um pouco mais caro, porque ele precisa de mais tempo no tanque maturando para ela ficar bem ali redondinha. Entendi. Mas aí tem algumas trapacinhas. Eu acho que é assim, cara, é um negócio meio... e nem é cerveja, tá ligado? Se a galera fala que... eu falo que não é... estilos, mas... Na legislação brasileira, você pode colocar até 45% de cereais não maltados. Então, que não é malte. Pode colocar. Então, eles colocam... Então, eles já não usam muito do malte ali, porque eles usam extrato. E eles ainda têm a brecha para usar milho, arroz, né? Barateia muito, a cerveja fica com um corpo bem leve, que a gente fala, né? Então, a cerveja desce feito água. Né? Mas ela tem ali o seu papel, o seu momento, o seu público, né? Mas só que ela não é a Pilsen. Mas quem é cervejeiro desce que nem água outras cervejas mais encorpadas, né? Eu sou ipeira, eu sou da IPA e desce. A minha mãe ama IPA. Ama. Para mim, dos estilos, é o meu. Ela ama a IPA. Que as pessoas a minha hoje associam favorita. à cerveja artesanal é o estilo IPA, que foi o que mais se popularizou. Que entrou na... Sim, principalmente por conta da cultura americana. Ah, ok, então, entendi. Ele ficou bem forte por conta dessa influência também aqui. Maravilha, cara. E viva as bruxas, então. Viva as bruxas. E os cervejeiros e cervejeiras. Cervejeiros e cervejeiras, exatamente, cara. Muito bacana. Pô, que gostoso bater um papo com vocês aqui. Foi muito legal, cara. Ô, Leandro, você não contava, você podia ter trazido bem antes, hein, cara? Você não falou pra gente, cara. Escondendo ouro. Cara ali quietinho ali e tal, escondendo o ouro e tal, tudo. Até parece que parte de sociedade secreta também. Tá, esse cara, tu deve fazer, deve ser. Então... gente, o Nenemcast, cara, de verdade, tá de porta aberta para vocês. Se vocês quiserem vir um dia aí para trocar uma ideia sobre receitas e tudo mais e tal, e eu não vou estar aqui, vem vocês trocar uma ideia, sejam bem-vindas, tá? Para bater um papo mesmo. Eu acho que a gente pode vir um dia para trazer para ele algumas harmonizações, Sim, né? Pra ele fazer experimentar durante o falar programa. das harmonizações e tal. É bem bacana. Sempre que vocês quiserem, tá de portas abertas, só marcar na agenda ali e nós já executa. E a outra coisa que eu ia pedir para vocês, antes da gente encerrar, podem falar das redes sociais para gente divulgar aqui, nessa câmera aqui, ó. Você pode falar, Lu, primeiro, ou a Ellen, não sei, quem quer começar, para o ímpar aí e tal. Então, a Cerveja Pós-Doc, no Instagram, @cervejapósdoc. Então, lá a gente coloca toda a divulgação de eventos, fala um pouquinho da cultura cervejeira, desmistifica um pouco dos mitos. E nós estamos agora com uma nova fase, com a abertura de um brew pub, que é o Bar da Fábrica, lá em Santa Rita. Então, vai vir muita coisa bacana ainda, especialmente com a gastronomia junto da gente. Então, qual que é o Instagram? @cerveja pós-doc. Beleza. E Ellen, você pode falar para a gente do Jardim Secreto? Jardim Secreto é a primeira brusqueteria de Pouso Alegre e uma casa de confrarias.
voltada para gastronomia, cultura, e um lugar que a gente espera receber empreendedores para agregar valor. E o Instagram é @Jardim Secreto Bem-Estar. Beleza, tô até colocando aqui. Lagartão, você anota aí, cara? Sim, sim. E aí a gente Solta semana que vem. solta na semana que vem já, beleza? A gente se Ótimo, organiza ótimo. direitinho, a gente avisa vocês. E a Cara, gente manda os convites depois para eles. nossa, nós vamos. faz tá ligado? questão, Se- vocês mas se convidar, a gente vai mesmo, tá ligado? Se- Estão Mesmo sem convidar, convidadíssimos. a gente iria secretamente. Mas, ô, Lu, prazer conhecer, seja Igualmente. bem-vinda. Ellen, Obrigada. seja bem-vinda de Obrigada. novo aqui, tá? De novo, assim que eu falo do Lelê, cara. Do Lelê ter falado tal e tudo, entendeu? Eu podia estar aqui sentado, né, falando agora tal, mas. Né? Leandro é o apreciador. Ele É o apreciador, né, Ele é um cara? degustador oficial. Maravilha. Ô, Lagatão, estamos tudo bem aí? Tranquilo? Ô, galera que acompanha esse Nenemcast, vida longa e próspera, até o próximo Nenemcast. E a galera, dia 13, então, dá uma olhadinha, Lagata, deixa o link, né, do evento que vai ter. Vai estar na descrição bonitinho, né, cara? Então, isso que é profissional, entendeu? Porque nós aqui somos menos profissionais, cada vez mais amadores. Mas o Lagata, ele tem a sua competência, né, Lagata? De vez em quando dá certo. Vida longa e próspera, até o próximo Nenemcast. Valeu!